Olá, tudo bem? O meu nome é Leandro, eu sou advogado em Curitiba, eu atuo há mais ou menos 10 anos, eu tenho uma experiência considerável no direito de família, direito de família que envolve essas questões de pensão alimentícia, alimentos, questão de guarda, visitas, esse tipo de coisa. E eu vejo que as pessoas têm algumas dificuldades que são comuns e que eu queria poder ajudar, passando algumas dicas prévias, para que a pessoa, quando estiver enfrentando essa situação, ou antes mesmo, já possa se guiar por algum roteiro, alguns princípios que eu entendo que podem auxiliar no momento que é bastante complicado, que é esse momento de discutir as questões sobre guarda, pensão, visitas, alimentos. Essas questões sempre elas são complicadas porque envolvem todo um fundo emotivo, o fim da relação, às vezes algum resquício dos problemas que as pessoas vivenciaram no relacionamento, diferenças no ponto de vista, de qual as melhores opções para o filho, o que cada um vê que o outro pode fazer, o que ele mesmo pode ver. Então eu estabeleci meio que um roteiro que eu gostaria de compartilhar. Eu entendo que pode ser útil para pessoas que estão passando por essa situação. Bom, quais são os fatores que a pessoa tem que considerar previamente a discutir essas questões? Antes mesmo de discutir sobre guarda, visita, alimentos, quais são os fatores que são importantes já a pessoa tentar pensar sobre isso antes? Bom, eu entendo que, como qualquer decisão importante, é necessário uma autoanálise, que a pessoa tente ver algumas coisas nela para que ela possa tomar a decisão correta. E a primeira que eu coloco é a postura com a criança, a relação com a criança. Eu, como pai, como mãe, qual é a minha postura com esse meu filho? Qual a minha relação com ele? Essa relação até hoje foi satisfatória? Foi boa? Eu entendo que eu fui uma presença constante, uma presença positiva na vida do meu filho? Em relação a isso, eu pretendo melhorar essa relação? Eu pretendo só manter? Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser levantado. O segundo é em relação à minha postura com o outro, com a mãe, com o pai da criança. Qual que é a minha postura com ele hoje? Ou qual foi até agora? Se eu pudesse definir essa relação hoje em uma palavra, qual seria? Seria rancor? Seria mágoa? Seria irritação? A pessoa me irrita, eu não consigo falar com ela mais. Seria indiferença? Seria amizade, talvez? Harmonia? Então é importante que eu tente perceber qual a natureza dessa minha relação. Porque, por exemplo, se ela se basear em rancor ou mágoa, eu tenho que já ter isso em mente para perceber que algumas dificuldades que eu posso encontrar nessa negociação não são exatamente da negociação, são dificuldades do meu relacionamento com a pessoa. Então é importante que eu veja isso para que isso não contamine a minha decisão numa questão que envolve o filho agora. Eu posso ter que resolver isso aí depois, antes, por fora. Mas nessa decisão eu teria que tentar deixar isso mais afastado possível para que eu acabe não me prejudicando principalmente o filho ou prejudicando a outra parte. Outro ponto importante nessa autoanálise seria qual que é a minha visão de futuro. O que eu planejo para mim? Quais são os meus planos, os meus sonhos? Quais são os meus projetos? O que eu pretendo fazer da minha vida? Eu pretendo me dedicar mais ao meu trabalho, eu pretendo me dedicar às coisas, aos meus sonhos. E dentro dessa minha perspectiva, como eu vou poder encaixar meu filho? Se eu pretendo me dedicar ao trabalho cada vez mais, ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que cada vez tenha mais destaque na minha profissão, na medida do possível, dentro da situação da criança, como que eu vou poder fazer isso? Então é outro ponto bastante importante. E uma consequência disso é qual o tempo qual o tempo livre que eu disponho. qual que é a
a minha disponibilidade de tempo para poder ficar com meu filho um tempo de qualidade. Né? Então, essas são as questões importantes nesse primeiro momento, nessa autoanálise, essas questões que eu tenho que observar em mim antes mesmo de começar a pensar no outro. Então, após essa minha autoanálise, vem uma análise do outro, né? do outro pai ou da mãe. Qual é o primeiro ponto? Qual é a visão que essa pessoa tem de mim? Como que ela vai me perceber nessa tentativa de acordo, nessa tentativa de solução? Assim como eu tentei observar se a minha relação com o outro era baseada em rancor, mágoa, irritação, amizade, indiferença, será que essa pessoa tem a mesma visão de mim? Será que ela também não alimenta esse rancor? Será que ela também não tem essa irritação? Será que ela também não me vê com indiferença? Da mesma forma, eu digo isso não para que seja uma reflexão sobre a natureza da relação, até porque isso teria que ser em outro momento, feita uma questão mais profunda sobre isso, mas também para perceber que às vezes alguma coisa que a pessoa negue, algum pedido que seria razoável da minha parte, ele pode não ter a ver com a razoabilidade do meu pedido, mas pode ter a ver com essa postura que a pessoa já vem antes. A pessoa já tem aquela relação de rancor, então ela já vem com uma disposição a recusar qualquer coisa que eu diga. Então é importante que eu perceba isso também, até para poder ver que algumas negativas, algumas questões que podem acabar se tornando um problema, elas não são realmente ligadas à discussão, à solução da questão com o filho, mas ela é trazida já do fim do relacionamento, né? Ela já vem contaminada. E após isso, seria perceber qual é a visão que essa pessoa tem da criança, qual é a relação dela com a criança, né? Qual que é a postura dela com a criança, como que ela foi como pai, como mãe. Eles tinham uma boa relação, essa pessoa se esforçava para ser um bom pai, uma boa mãe, qual era o tempo que ela dedicava, ou então qual a perspectiva de tempo que ela possa dedicar, se essa relação, você entende que essa relação entre a criança e essa pessoa precisa ser aprimorada ou se ela tem que ser mantida, sabe? O importante é ver também que, claro, é extremamente importante a criança tenha a presença do pai e da mãe. Então, ver se essa relação tem que ser incentivada, se por acaso, por exemplo, o pai ficava muito pouco tempo com a criança, então seria importante talvez que houvesse um certo estímulo para eles desenvolverem um laço mais profundo, ou se seria só um caso de manter. Ou se às vezes também a pessoa não mostrou muito interesse e agora ela parece mostrar, mas é possível perceber que esse interesse não tem muito a ver com a criança, mas só em relação à disputa. Outro fator importante é perceber se o outro pai demonstrou responsabilidade e organização, se ele é uma pessoa confiável, se aquilo que ficar combinado há uma perspectiva real de que aquilo possa ser cobrado, que aquilo funcione, porque a pessoa demonstrou que ela é responsável e que ela também percebe que o interesse da criança é o que deve ser o norte dessa decisão. Tá? Então, quais são os hábitos do pai ou da mãe que a gente está tratando aqui? Esses hábitos podem vir a prejudicar a criança, de repente, é uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que gosta bastante de sair, nada contra viajar ou sair, mas a questão é, a pessoa precisa ter algum tipo, grau de responsabilidade e entender que algumas coisas da vida dela, ela vai poder envolver a criança e algumas coisas não. Tá? Então, quando eu falo hábitos que podem prejudicar, não é nada que a pessoa vai perder a guarda ou não vai poder conviver com o filho por causa disso, mas tem que haver alguma separação, porque obviamente a criança tem que ter um desenvolvimento sadio, então ela tem que ter um ambiente propício para isso, tá? Então, primeiro momento, autoanálise e uma análise do outro, para poder entender qual é o cenário, onde a gente está pisando, tá?
Em seguida, a análise agora tem que se ater às possíveis causas desse conflito. Imaginando, claro, que há um conflito. Às vezes não há um conflito, às vezes simplesmente é uma questão dos dois conversarem, terem uma boa conversa e vai ser possível um acordo que vai realmente resolver a questão de uma maneira amistosa, boa e duradoura. Mas se há um conflito, se há algum ponto ali que a gente vê que não está realmente funcionando bem, quais são as possíveis causas desse conflito? É realmente uma diferença de visão? Cada um quer uma coisa para o filho? Os dois têm prioridades diferentes do que é melhor? Ou têm visões diferentes do que eles podem agregar na vida do filho? Por exemplo, os dois acham que vão ter que passar. O ideal seria que eles passassem o final de semana com o filho. Né? Isso pode ser um problema, porque obviamente o filho não vai poder se desdobrar em dois para ficar com os pais ao mesmo tempo. Então, às vezes pode ser porque os dois querem exatamente as mesmas coisas e às vezes é porque eles querem coisas tão diferentes que não há um consenso. Um fator também que causa o conflito é a relação ter sido prejudicada pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pelo fim do relacionamento. Então é importante perceber isso para poder separar essas questões afetivas dos pais da responsabilidade que eles têm como pais, como genitores. Eles como casal, claro, é extremamente difícil você separar isso na prática, mas quanto mais as pessoas têm isso consciente, talvez mais fácil seja elas conseguirem fazer essa diferenciação. Tá? Às vezes pode ter sido uma sensação de ter sido rejeitado, sido preterido, sido injustiçado, que agora a pessoa tenta compensar, se sente injustiçado no relacionamento, então agora sente que é o momento de se vingar, né, e de tentar impedir ao máximo os planos da outra pessoa. Isso, infelizmente, é bem comum. E quanto mais consciente a gente tá que esse tipo de coisa acontece, melhor a gente pode lidar com isso. E veja, não é só uma questão de ver que o outro pensa assim, mas muitas vezes nós mesmos pensamos assim. Tá? Então, percebendo isso, a única maneira de lidar com o problema é perceber que o problema existe. Então, essa é uma questão fundamental. Tá? Dentro das possíveis causas do conflito, uma é bastante comum, não só nessa questão de direito de família, relação de pais, com filhos, mas é um grande fator de conflitos, que eu vou dar um exemplo aqui, acho que vai ser possível entender facilmente. Todos nós acho que já vimos o que acontece quando uma criança mostra interesse por um brinquedo que estava esquecido em um canto. Né? Tava um brinquedo ali, nenhuma criança estava brincando, de repente vem uma ali e descobre aquilo e se empolga, e agora aquele parece um brinquedo muito divertido. E subitamente agora outra criança que estava mexendo em alguma outra coisa, não estava nem aí com aquilo lá, agora ela também quer aquele brinquedo. Né? E é bem provável que agora as crianças vão brigar para ver quem é que vai ficar com esse brinquedo, que estava jogado ali 5 minutos atrás. Ou então, quando tem alguma coisa nossa, por exemplo, a gente tem alguma coisa, alguma roupa que a gente está usando, mas a gente não gosta muito dela, parece meio velha, não é das nossas preferidas, mas de repente você sai um dia com ela e uma pessoa te elogia e fala, nossa, que roupa bacana, ficou bom mesmo, e outras pessoas acabam falando isso, e esse interesse das outras pessoas, né, esse desejo, essa coisa das pessoas acharem que aquilo é bom, faz com que agora eu também ache que é bom. Né? Agora eu também me interesso por aquilo. E agora eu também gosto. Quando, na verdade, eu não tinha nenhuma preferência por aquilo. Então, essa tendência, a gente tem essa tendência a querer o que os outros querem. Né? Isso é uma realidade em vários momentos na vida. A gente dá valor ao que as outras pessoas também querem. Há um estudioso chamado René Girard, ele tem uma teoria que se chama a teoria do desejo mimético, que ele fala que o desejo sempre é mediado por outro desejo, a gente quer o que o outro quer. Né? Então,
Às vezes a gente pode querer o que a outra pessoa quer, essa pessoa está tão longe que a gente nunca vai entrar em conflito, né? Porque a pessoa quer, mas ela não... Por exemplo, eu vejo alguém que eu admiro que tem tal carro. Eu também quero aquele carro porque essa pessoa é um modelo para mim e eu vou querer as mesmas coisas que ele. Mas, como eu não convivo com ela, então eu nunca chego a entrar em conflito. Mas, quando a situação envolve pessoas próximas, essa disputa pode ficar muito mais acirrada. Quando, por exemplo, eu tenho um filho com uma outra pessoa e agora a gente está numa situação de disputa porque eu acho que ela me injustiçou no relacionamento e agora eu vou fazer o máximo, né, inconscientemente muitas vezes, para competir com ela e mostrar que ela foi injusta comigo naquela relação. E agora, como eu vejo que ela demonstra uma vontade de ficar com o filho, eu quero o filho, porque eu não quero admitir que ela ganhe nada de mim. Infelizmente, isso é muito comum. Tá? Essa é uma coisa que é bastante observável na prática. Então, é o que a gente chama, tem nome bonito, que é o desejo mimético. Eu daria o nome do desejo papagaio, ou seja, o desejo que imita o outro. Tá? Então, a única maneira de você se prevenir e desarmar esse fator aqui seria, primeiro, quando sou eu que estou fazendo isso, seria perceber o que eu estou fazendo e realmente ver que eu estou buscando aquilo não pelo filho em si, no caso, mas pelo um desejo de competição, né? Um desejo de imitar o que o outro quer. Ou então, se o outro está competindo comigo, que eu perceba aquilo e que eu não entre nessa disputa, que eu me concentre, por exemplo, no interesse do meu filho, mas não em vitória, não em ganhar nessa disputa. Né? Aqui vem um princípio até parecido com o das artes marciais. Quanto mais resistência eu oponho a uma força contrária, o outro vai ter uma alavanca ali, que ele pode me machucar também. Então, às vezes, ceder no momento certo é a melhor maneira de eu conseguir não destruir aquilo que está sendo disputado. Né? Então, eu costumo falar que, às vezes, essas disputas que envolvem crianças são quase como dois brutamontes brigando dentro de uma loja de cristais para ver quem vai ficar com ela. Dependendo de como essa briga pode ser acirrada, não vai sobrar muita coisa para nenhum dos dois depois. Tá? Então, isso é uma coisa que sempre tem que ser analisada. Tá? Priorizar o interesse da criança e ver até que ponto essa briga não é uma briga por ela, é uma briga que não tem relação nenhuma com o que cada um acha melhor, mas tem antes ligação com esse desejo de disputa, com essa competitividade que está sendo mal direcionada nesse caso. Bom, e agora? Nós já fizemos uma análise das pessoas envolvidas, nós já fizemos análise das possíveis causas desse conflito. Qual é o momento agora? O momento seria de estabelecer quais são os planos. É muito difícil você sentar para tentar resolver algum problema com alguém quando você não tem um plano. Quando você não sabe exatamente o que você quer ali. Claro, você quer preservar o seu filho, você quer o melhor para ele. Mas o ideal é que haja um plano para você poder ver exatamente de que forma cada um desses objetivos pode ser cumprido. Tá? Claro, são diretrizes gerais, a gente não está falando aqui de matricular na escola X e que vai comprar tal coisa determinada, passar férias em tal lugar. A gente está falando de estabelecer diretrizes. Né? Então, a primeira coisa seria, o que eu valorizo mais como pai? Mais uma vez, em uma palavra, o que eu queria que meu filho tivesse na vida dele? Seria um ambiente harmônico? Seria harmonia? Eu entendo que um ambiente de conflito seria ruim para ele? Spoiler, sempre é. Mas essa é a minha prioridade? Eu estou disposto a ceder em alguns momentos, considerando que a harmonia é um fator importante? Eu estou disposto, às vezes, não entrar numa disputa por alguma coisa que talvez não seja tão importante, entendendo que a harmonia é um fator
que eu tenho que preservar? É o carinho? Eu entendo que o importante é dar o máximo de carinho para o meu filho, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta querido e que os problemas que eu tive na relação não afetem ele. Ou eu valorizo a educação, que ele tenha a melhor educação possível e que todo o tempo, os esforços que eu vou dirigir sejam para que ele possa ter a melhor formação possível, para que ele possa se desenvolver intelectualmente e profissionalmente. Ou outro fator é a segurança. Eu quero que ele tenha uma vida segura, tranquila, ele tenha uma estabilidade, um futuro profissional promissor. O ideal, claro, é que tudo isso pudesse ser protegido e que o filho pudesse ter tudo isso aqui que eu falei. Mas, algumas vezes, alguma coisa vai ter que vir primeiro. Então seria importante que eu fizesse quase que um roteiro. Quais são minhas prioridades? Para que no momento de alguma dificuldade, algum conflito, eu veja que isso aqui é mais importante para mim. E às vezes na situação X, talvez esses fatores possam mudar. Mas eu tenho que ter um roteiro, pelo menos para me guiar. Para que eu priorize isso aqui então. A educação, a segurança, o carinho, a harmonia. E não uma disputa, algum fator externo que, pensando a longo prazo, não é importante. Tá? Então, a gente ver o que realmente é importante sempre é necessário, tá? Principalmente quando está estabelecendo planos para o filho. Depois disso aí, dentro disso que eu valorizo, o que eu espero para ele? Qual é a minha expectativa para o meu filho? Tá? E até que ponto essa outra pessoa, o outro pai, pode participar dentro desse plano que eu tenho? Só que agora vem um ponto. Claro que o meu plano não é o único que tem que ser levado em conta. Eu tenho que ouvir também qual é o plano do outro. E assim como eu tenho que tentar entender como essa outra pessoa pode participar, ela também tem que me incluir nos planos que ela tem para o filho. Tá? Então esse é o momento de uma troca, quando chegarem a conversar sobre isso, que é muito importante. É o momento de os dois poderem realmente se enxergar com aquilo que eles são. Que é, se não é como um casal mais, no mínimo como parceiros. Numa empreitada extremamente importante, que é a criação de um filho. Tá? Então, dentro dessa expectativa, é importante ver que eu não posso obrigar o outro também a aceitar o que eu espero. E na medida do possível, o ideal seria conciliar tanto essa expectativa, quanto essas questões que são valorizadas, quanto o papel que cada um vai desempenhar nisso aí. Tá? E o outro fator seria, dentro de tudo isso, o que eu posso oferecer de melhor? Será que eu pretendo ser só o provedor? Eu acho que o que melhor eu posso fazer é dar recursos para o meu filho, para custear uma educação melhor, para que ele possa ter tudo o que ele precisa materialmente, ou é o apoio, o tempo? O que eu posso oferecer de melhor? Sendo que se houver algum tipo de conflito, eu posso assumir isso de uma maneira especial. Tá? Então, é uma questão importante também entender o que eu posso oferecer para o meu filho. Tá? Então, eu acho que aqui a gente encerra quais são os fatores prévios, quais são os fatores que a gente tem que analisar antes mesmo de tentar a solução do problema. O próximo fator seria identificar quais são os princípios que tem que nortear esse processo de decisão. Se duas pessoas estão tentando chegar num consenso, num acordo sobre alguma coisa, elas estão tentando decidir alguma coisa, certo? Há um processo de decisão tomado em conjunto. E há alguns princípios, alguns fatores que tem que nortear, que tem que guiar esse processo. Eu vou mencionar alguns aqui não numa ordem hierárquica, não numa ordem dos que são os melhores, mas é importante que os pais tentem colocar eles em fazer um ranking deles de qual é o mais importante para o segundo, terceiro, quarto, quinto, para poder ver. E claro que os dois concordem com esses princípios, para eles poderem saber o que realmente vai guiar a decisão deles. Então, o primeiro princípio é o princípio que no direito é o mais importante, que é o princípio do bem-estar da criança. Tá?
Bem-estar da criança aqui, a gente diz tudo que envolve o desenvolvimento saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente e afetivamente da criança. Tá? Bem-estar não é só a situação de a criança estar satisfeita porque está fazendo aquilo que ela gosta, mas pensando também numa perspectiva futura. Não é simplesmente a criança ficar jogando videogame o dia inteiro e comendo porcaria, porque isso obviamente não é bom para a criança a longo prazo. Então sempre tem que ter esse intermédio, essa decisão dos pais que vão dizer o que é melhor para a criança, para realmente poder ver se aquilo está dentro, está observando esse princípio do bem-estar da criança. Tá? O outro ponto, o outro princípio seria a participação ativa dos pais. Claro que ele se liga também à questão do bem-estar da criança, mas às vezes você tem que perceber que a participação ativa dos pais é um fator que acaba se desmembrando ali do bem-estar da criança, no sentido de que também envolve um direito que os pais têm. Um direito e um dever, claro, mas um direito de poder conviver com seu filho, de poder ser o melhor pai possível. Mas isso assim como a criança tem o direito de ver o seu bem-estar garantido, os pais também têm o direito de participar ativamente da vida dos filhos. Então, são dois princípios aqui que um exclui o outro, mas eles podem ser observados de uma maneira distinta. Tá? Um outro princípio seria a importância que se dá ao afeto, à compreensão, à harmonia, tá? Como um fator mais importante do que os outros. Esse é um outro princípio também, que muito pouco posto em prática, mas também é muito importante. Um outro princípio, o último agora, seria da autonomia, a independência dos pais, da liberdade. O que isso envolve? Envolve que cada um dos pais pretende não ficar dando satisfação para o outro, pretende preservar a sua autonomia, a sua independência como pessoa e como pai também. Então ele entende que as decisões não tem que haver um diálogo, uma discussão ampla, mas que cada um teria que ter liberdade para poder tomar as decisões e fazer aquilo que acha melhor. Tá? É uma visão que prioriza mais a liberdade. Em cada situação é importante que se analise até que ponto, né, isso tem que ser considerado. Tá? Então esses são os princípios que podem nortear o processo de decisão. Algum deles tem que ser escolhido como o mais importante e tem que ser sempre lembrado quando se vai decidir qualquer coisa. Verificados os princípios, que são fatores mais subjetivos, fatores imateriais, agora a gente teria que perceber quais são os critérios objetivos, o que concretamente vai ser utilizado para orientar a tomar a decisão. Bom, eu vou citar alguns tantos aqui, né? E da mesma forma, o ideal seria que se adotasse um como o mais importante, no máximo 3, para colocar primeiro esse. Se esse não é possível, ele não é suficiente, talvez algum outro, e 3 ali eu acho que é um número bom. O primeiro critério objetivo que poderia orientar a tomada de decisão entre os pais seria a lei. Esse é o mais óbvio, é uma questão, claro que nenhuma decisão poderia ser contra a lei, mas nem todos precisam ser totalmente baseados na lei. Porque aí vem a questão, a gente não está falando aqui de direito administrativo, então, para o direito administrativo, você só pode fazer aquilo que está na lei. Já para um particular, ele pode fazer tudo aquilo desde que não entre em conflito com a lei. Então, a ideia de se guiar pela lei é tentar usar ali os critérios que a lei estabelece, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para tentar usar isso como critério objetivo, o que vai ser decidido. Tá? Um outro critério seria a opinião de especialistas, né? Conversar com algum psicólogo, algum pedagogo, alguma pessoa que entenda de crianças, entenda de educação, entenda do que é importante, um médico talvez, dependendo da situação,
né? Ver como especialista, uma pessoa de fora, né? Um expert em alguma área, o que ela recomenda que seja feita nesse caso. Tá? Um outro critério que pode ser utilizado seria uma pessoa neutra de confiança. Claro, os dois confiem, né? Os dois pais confiem. Um parente, uma pessoa mais velha, mais sábia, né? Uma pessoa que a gente sabe que é realmente entende a situação bem e dá bons conselhos e vai poder auxiliar nesse momento. Pode ser um padre, um pastor, né? Pode ser algum amigo comum das duas pessoas, ou pode ser simplesmente um mediador, uma pessoa contratada para isso. Tá? Outro critério objetivo seria a questão de igualdade, de justiça, de que os dois têm que ter as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, exatamente esse vai ser o critério. Ninguém vai ter nada diferente, vai ser 50-50 tudo. Esse é um critério objetivo que também pode ser utilizado. O último seria dar prioridade para a mãe ou para o pai, porque de repente é pela distância, porque um dos dois tem algum fator que prioriza eles aqui. Prioriza, eu digo, tem mais tempo livre, tem um jeito, tem mais capacidade de fazer aquilo que é necessário. Então, às vezes, pode ser que um dos dois pais tenha que ter prioridade e isso seja um critério objetivo. Tá? Então, em relação a critérios objetivos, entendo que sejam esses os mais importantes. Bom, enfrentadas todas esses fatores, toda essa autoanálise, todo esse entendimento do que se está fazendo, assim como tentar perceber quem são as pessoas que estão ali, quais são os possíveis problemas e quais são as diretrizes para que se chegue num acordo, eu entendo que daqui, de tudo isso que foi dito, um acordo seria, primeiro, mais viável, mais fácil, seria um acordo mais duradouro, porque já ia ter enfrentado, antes mesmo dele ser colocado em prática, vários problemas que às vezes acabam afetando acordos depois que eles já foram feitos, né? Por exemplo, só depois de que o acordo foi feito que a pessoa percebe que há algum problema ali, percebe que há algum problema no relacionamento que não vai fazer com que esse acordo funcione, né? Ou não há um critério, então só vão descobrir depois de feito o acordo que eles não têm nenhum critério e daí vão ter que discutir toda a questão e na maioria das vezes de uma forma bem mais áspera, bem mais agressiva agora. Tá? Por fim, como a gente está falando aqui de direitos que envolvem crianças, qualquer acordo feito entre os pais sempre vai ter que passar pelo crivo da justiça para que ele tenha validade. Tá? Então, qualquer questão que envolva pensão, guarda, sempre vai ter que passar pelo juiz para que ela possa realmente ser definida. Tá? Nada impede que os pais possam resolver isso amigavelmente e levar esse acordo para que seja só homologado pelo juiz. E sempre vai ter que ter também o Ministério Público checando se esse acordo preserva o que é importante para a criança. Né? Sempre o Ministério Público atua no sentido de representar a criança ali para ver se aquilo realmente é bom. Então, qualquer acordo sempre vai ter que passar qualquer acordo para que tenha validade, né? Sempre vai ter que passar pelo crivo da justiça. Mas, se a gente adotar todas essas etapas aqui, às vezes mesmo dentro de um processo, né? Antes de uma audiência de conciliação, de repente, tentar pensar nessas questões, de preferência antes até de que um processo seja formado, a gente pode evitar muita dor de cabeça, muito desgaste, e pode preservar a criança de muita coisa que realmente não ia fazer bem nenhum para ela. Né? Porque quando há um conflito entre os pais e a criança percebe que ela é o objeto desse conflito, é por causa dela que eles estão discutindo, ela se sente como se ela fosse o problema. E eu já vi casos que a criança ela queria praticamente desaparecer, porque ela vê que ela está trazendo tristeza, está trazendo raiva, está trazendo uma série de coisas ruins para os pais. Claro, não é a criança que está trazendo isso, é a disputa, mas a criança não tem maturidade para entender esse tipo de coisa. Né? Então, na medida do possível, preservar a criança desse ambiente de conflito, de disputa,
Isso é uma coisa que deveria ser prioridade para todo mundo, tá? Então, essa minha iniciativa aqui foi nesse sentido, de tentar fazer com que essas questões possam ser resolvidas da melhor maneira possível. Sempre é importante, claro, consultar um advogado para poder ver até que ponto esse acordo poderia ser aprovado pela justiça, né? Também procurar os profissionais para poder tomar a melhor decisão, dentro do que eu falei, dos critérios objetivos principalmente. Mas é importante também que os pais possam fazer valer o que eles entendem, não deixar sua decisão na mão de outros, tá? Que eles possam fazer valer esse direito e esse dever que eles têm e que possam usar isso em benefício do seu filho, tá? Espero que isso possa ser de alguma utilidade e que realmente alguém possa ter algum tipo de benefício colocando essas regras aí observando essas regras aí na prática, ok? Então é isso. Eu agradeço muito pela atenção e pretendo trazer outras questões em outras oportunidades. Um abraço.